Bom dia, alunos do sexto ano da manhã e do sexto e sétimo ano da noite do EJA. Bom, minha gente, a gente vai dar continuidade a esse assunto dos primeiros habitantes que vieram aqui para o Brasil, para a América Portuguesa, quando que na verdade era há milhões de anos, lembrando que foram habitantes que estavam aqui muito antes dos índios que foram descobertos pelos portugueses. Enfim, minha gente, de acordo com os arqueólogos, como eu falei para vocês em aulas anteriores, eu citei Donald Johnson e Tom Gray, que em 1974 eles descobriram na Etiópia um dos mais antigos esqueletos já conhecidos, certo? Que foi um fóssil do indivíduo feminino, que tinha cerca de 3,2 milhões de anos. A Etiópia é na África e a partir de então eles passaram a estudar e acharam e através dos seus estudos, chegaram à conclusão que os primeiros seres humanos, eles saíram do continente africano, migraram pela Europa, pela Ásia e finalmente chegaram aqui à América, no continente americano. Só que a gente vai tratar na parte do continente americano, no Brasil, na região que envolve hoje o Brasil. Uma das hipóteses que os cientistas defendiam é aquela do Estreito de Bering, em que uma pequena faixa de terra surgiu ao baixar o nível do mar, e essa faixa de terra liga a Sibéria ao Alasca, ou seja, fica entre a Rússia e os Estados Unidos. E esses povos vieram caminhando por esse Estreito de Bering e acabaram chegando aqui na América. Outra hipótese da chegada desses povos à América foi pela Oceania, vindo em pequenas embarcações e com um certo tempo chegaram aqui à América. Lembrando que as embarcações com certeza eram bem primitivas, porque nessa época eles não tinham muita tecnologia marítima, essas coisas, entendeu, minha gente? Então, assim, as hipóteses são essas aí. Mais tarde, surgiu um arqueólogo brasileiro, Walter Neves. Ele conseguiu encontrar na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, o fóssil de Luzia. Isso mesmo, Luzia, de uma mulher. E foi constatado que o povo de Luzia viveu aqui no Brasil por volta de 8.000 a 4.000 anos atrás. Era um povo de magro, baixo, comiam animais como peixes, caramujos e também frutos e bastante caramujos grandes que viviam nos rios, certo, minha gente? A expectativa deles de vida era muito pequena, chegava até 30 anos de idade no máximo. Abordamos a respeito desse conteúdo sobre os animais que aqui habitaram, como a preguiça gigante, né? Isso é num Brasil pré-histórico, há milhões de anos atrás. Então, habitou aqui a preguiça gigante, o mastodonte, que era um tipo de elefante, a macrauquênia, isso mesmo, macrauquênia, e o tigre de dente de sabre, que tinha 2 dentes bastante afiados. Voltando ao assunto, eu toquei também no assunto nas aulas anteriores sobre Niede Guidon, que foi uma arqueóloga que descobriu num sítio arqueológico de Pedra Furada restos de carvão e madeira e conseguiu comprovar. Tempos depois, outros estudiosos conseguiram comprovar que realmente Niede Guidon estava certa e que há 33 e 58 mil anos atrás habitou uma certa comunidade, uma certa comunidade de pessoas nessa região que compreende ao Piauí, ou seja, aqui no Nordeste. E a tese de Niede Guidon foi completamente aprovada. Então, minha gente, eu falei sobre o povo de Lagoa Santa, né? Que é um povo baixo, magro, que viveu há 8.000 e 4.000 anos, tinha uma expectativa de vida muito baixa. Mas nessa época, além do povo de Lagoa Santa, existiam outros povos aqui no Brasil, como os umbus, que surgiu nas florestas do sul e do sudeste do Brasil. Eles tinham grandes habilidades com pedras, faziam artefatos e armas, como o arco e flecha e a boleadeira. A boleadeira era uma arma composta de 3 bolas de pedras ligadas entre si, certo? E era bom, minha gente, essa boleadeira para caçar e também para se defender de animais selvagens. Falei para vocês sobre os sambaquis, que eram povos que viveram no litoral, certo? E que viviam de tudo que o mar ofereciam. Eles
se alimentava de conchas, certo? Quebravam a concha e se alimentava do molusco que havia dentro da concha e juntava essas conchas formando o quê? Um emaranhado de montanhas, onde mais tarde eles enterravam os seus povos nessas montanhas feitas de conchas. Dando continuidade a esse assunto, vamos entrar para a questão dos agricultores e ceramistas da Amazônia. Isso mesmo. Segundo a arqueóloga Ana Roosevelt, os povos dessa região da Amazônia começaram a praticar a agricultura há 7.000 anos atrás e desenvolveram cultivos próprios como plantas medicinais e corantes. Mas a descoberta mais importante desse grupo foi o cultivo da mandioca, que é uma raiz de alto valor nutritivo e que eles descobriram meios e formas de se manterem utilizando a mandioca e também de extrair o veneno dessa raiz. Mas nessa época também eles passaram a cultivar também plantas, né? E ao mesmo tempo a desenvolver a produção da cerâmica, que era feita através da argila cozida em forno. Essas cerâmicas tinham diversos tipos e formas. Umas eram vasos, outras eram urnas funerárias, estatuetas, pratos, jarros, entre outras. Mas vale salientar que foi na ilha de Marajó, na foz do rio Amazonas, entre o século XIV e XV, que se desenvolveu a mais notável cultura ceramista amazônica, que é a chamada cultura marajoara. Os marajoaras parecem ter tido uma organização social complexa e a cerâmica marajoara era decorada com desenhos variados e pinturas policromáticas. Isso mesmo, eram vários tipos de pinturas. Era uma cerâmica mais bem feita, mais rica em detalhes. Vale salientar que, além dos povos marajoaras, existe também uma tradição de cerâmica muito rica quanto ao do povo marajoara, que foi desenvolvida por volta do ano 1000, ao longo dos rios Tapajós e Conduri. Os povos que a produziam viviam em aldeias grandes e numerosas. Possivelmente, o centro dessa tradição ficava justamente na cidade de Santarém, no Pará. É tanto que essa cerâmica é conhecida como cerâmica de Santarém. Ela é tão rica em detalhes quanto a cerâmica de Marajoara. Então, minha gente, o trabalho da gente, o exercício da gente que eu estou passando agora para vocês é justamente sobre essa questão da cerâmica na Amazônia, da mandioca, da cultura marajoara, da cerâmica da cultura marajoara. Portanto, assistam esse vídeo, preste atenção, qualquer dúvida vocês me perguntem, certo, minha gente? E quanto aos demais conteúdos, estão todos gravados nas aulas anteriores que eu passei para vocês. Se vocês quiserem revisar o conteúdo, é só assistir novamente aos vídeos e qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Tenha uma boa semana e que Deus abençoe cada um de nós.